A guerra na Síria completou 9 anos nesse domingo. Boa parte do país está destruída e o conflito que permanece até hoje gerou a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Nossa equipe conversou com um franciscano da Síria que viveu no país nos primeiros anos da guerra. Ele recorda o quanto é importante rezar pela paz. 15 de março de 2011, uma disputa difícil de explicar entre líderes políticos e religiosos, e se iniciava um conflito que muitos não acreditavam seguir por tantos anos. Depois de 9 anos, com poucos momentos de trégua, os números são trágicos. Pelo menos 400 mil pessoas morreram, quase a metade civis. 12 milhões de pessoas deixaram suas casas. Destes, 7 milhões fugiram do país e estão espalhados em 127 países, em inúmeros campos de refugiados, esperando fronteiras abertas e acolhida. Cerca de 5 milhões de crianças nasceram na Síria desde que o conflito começou há 9 anos. Mais de 1 milhão nasceram como refugiadas nos países vizinhos. Num comunicado emitido ontem pela Unicef, a declaração de que muitas dessas crianças continuam sofrendo diretamente com esta guerra devastadora. Entre elas, crianças que a partir dos 7 anos são convocadas para o combate. Conversamos com Frei Jorge, ele é da cidade de Alepo, na Síria. Viu nascer essa guerra e os primeiros anos da destruição, especialmente na sua cidade. Tanta sofferenza, molta distruzione. É tanto sofrimento, tanta destruição, é muito difícil para o povo depois de todos esses anos, seja economicamente que por falta de segurança, de paz, que há 9 anos para nós é só um sonho. Eu me recordo dos primeiros dias da guerra, porque eu vivi nos primeiros 3 anos em Alepo. E então eu experimentei muito da dificuldade do meu povo, a falta de água, de comida, de energia elétrica. De fato, era muito difícil para todos. Graças a Deus, desde o início, recebemos muita ajuda, principalmente por parte da igreja, que não ajudou só os cristãos, mas a toda a população. Durante a guerra. Hoje o conflito é mais intenso na região noroeste do país, chamada de Idlib. Nos últimos meses, milhares de pessoas tentaram fugir dos conflitos que se tornam cada vez mais sangrentos. Famílias inteiras fazem rotas de fuga, longas caminhadas, travessias perigosas pelo mar. Mas Frei Jorge nos contou que também lá existem pessoas que não querem sair e que precisam de ajuda. Dove è situata? A região tem sofrido mais nestes tempos. Lá tem uma presença de cristãos, são cerca de 700. Inclusive a presença dos freis franciscanos, que tentam ajudar a sustentar aquele pequeno rebanho. A situação é muito difícil. Essa região foi ocupada pelos jihadistas, grupo extremista muçulmano. Mas mesmo com a dificuldade, muitos escolheram permanecer lá para proteger as próprias casas e propriedades. Ou mesmo porque não tem para onde ir. Lá não se ouve mais o som dos sinos, tiraram todas as cruzes dos lugares das igrejas. As mulheres são obrigadas a cobrir a cabeça. As missas são celebradas à porta fechada. Mas, graças à presença franciscana, o povo que vive nessa região encontra um pouco de consolo. Ao longo dos 7 anos do pontificado de Francisco, ele pediu inúmeras vezes oração pelo fim da guerra, um consolo para o povo da Síria e uma missão para toda a igreja de não esquecer o sofrimento deles. É uma consolação. É uma consolação ouvir o Papa Francisco falando da Síria. Ele sempre recorda do nosso povo, do nosso sofrimento. Tenho certeza que todo mundo reza por nós. Ele não deixa que nos esqueçam. Quando ouvimos os apelos do Papa, é para nós uma força para continuar. Nos dá esperança de um futuro melhor. Nos dá esperança de paz. Com a esperança de uma paz.